Bom dia, pessoal, tudo bom? Olha, hoje nós vamos trabalhar sobre substantivo. Eu sei que não é uma coisa muito nova para vocês, a professora de português do ano passado me contou. Não sei quem era, não faço ideia. Mas nós temos que estudar um pouquinho mais o substantivo, conhecer como ele flexiona. Agora nós vamos dar uma aprofundadinha na matéria, tá ok? Bom, lembrando o conceito de substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome a seres, coisas, lugares, ideias e sentimentos. Nem sempre o substantivo vem precedido de artigo, mas se eu quero descobrir se uma palavra é substantivo ou não, o que eu faço? Coloco um artigo na frente. Se eu colocar um artigo na frente e ela continuar com sentido, é uma ótima dica para você descobrir se essa palavra é um substantivo. Tem artigo, tem sentido, é substantivo. Os substantivos são classificados em comuns e próprios, simples e compostos, primitivos e derivados, coletivos e abstratos e concretos. Então, são 9 classificações para a gente lembrar. Mas vocês conhecem todas elas, tenho certeza que essa matéria aqui vocês vão tirar de livro. Bom, aqui vocês têm alguns exemplos de coletivos. É claro que eu não vou ficar lendo coletivo por coletivo, mas essa página aqui que vocês estão vendo, vocês têm acesso a ela pelo QR Code lá na apostila, no capítulo e no módulo que fala do substantivo, tá? Então é bom dar uma olhada, porque é uma lista enorme, tem palavras muito diferentes, vocês nunca iriam imaginar que essa palavra é um substantivo. Bom, o substantivo, ele apresenta várias flexões. O substantivo flexiona em gênero, número e grau. O que é flexão de gênero? É quando uma palavra vai para o masculino e para o feminino. Flexão de número, quando ela vai para o singular e para o plural. E flexão de grau é quando ela vai para o aumentativo e para o diminutivo. Na flexão de gênero do substantivo, nós temos uma regrinha básica, mas nós temos muitas exceções. Vocês lembram que eu falo sempre? O português é uma exceção cheia de regra. Então, na regra básica da flexão de gênero, nós temos o A no final da palavra. Então, olha lá. O gato, a gata. O professor, a professora. O aluno, a aluna. O leão, a leoa. Mas alguns substantivos podem causar problema. Olha lá. Hortelão, horteloa. É a pessoa que cuida da horta, viu, gente? Bispo, episcopiza. Meu Deus! Cônego, canoniza. Ateu, ateia. Apesar de muita gente brincar e falar que é à toa, mas não é, é ateia. Felá, felaína. Grou, grua. Sandeu, sandia. Marachá, marane. Monge, monja. Observem que monge é com G, monja é com J. Lembram que eu já expliquei isso aqui para vocês? Lá nos verbos ocorre a mesma coisa. Na língua, a palavra se escreve com G. Mas a nossa ortografia, quando junta com o A, se o G ficar com o A, o som vira H. Por isso, temos que usar o J, certo? Frade, freira. Frei, soror. Pierrot, pierrette. Não é colombina. Eu sei que tem muitas palavras aqui que vocês não conhecem. Que tal fazermos uma brincadeira? Quem encontrar todas elas, o significado, eu vou pensar em uma premiação.
tradição, que tal? Se estivéssemos com aula presencial, vocês já sabiam o que era, né? Um docinho da cantina. Mas eu vou pensar em algo bacana para vocês. Só que tem que descobrir o significado de todas, hein? Bom, quando eu tenho um mesmo substantivo que ele só muda do feminino para o masculino, do masculino para o feminino, por causa do artigo, o substantivo não muda, eu tenho uma nomenclatura para ele. Ele se chama comum de dois gêneros. Por quê? Ele não mudou, ele é comum, mas ele possui dois gêneros. Ele possui o gênero masculino e o gênero feminino. Olha lá, o artista, a artista, o colega, a colega, o estudante, a estudante, o jovem, a jovem. E temos também o sobrecomum. O substantivo sobrecomum é aquele que ele tem um único gênero. Por exemplo, não existe o testemunha, e sim a testemunha. Nós não sabemos se ela é masculino, homem ou mulher, então ela fica sempre como a testemunha. O mesmo acontece com a palavra criança, com a palavra cônjuge. Claro que cônjuge, ele fica sempre no masculino, o cônjuge. Com a palavra pessoa, ocorre a mesma coisa. Na classe dos animais, a maior parte dos animais não existe uma palavra para o feminino. Como que ele é feito? Por exemplo, eu tenho tatu. Eu não falo a tatua, não existe tatua. O que existe é tatu, macho, tatu, fêmea. Ah, professora, mas então toda vez que eu for escrever a palavra tatu, eu tenho que falar se ele é macho ou é fêmea? Não. Só é obrigatório colocar macho e fêmea se aquilo for muito importante para a compreensão do texto. Senão você deixa apenas tatu, certo? E esse tipo de formação de gênero é chamado de epiceno. Então, epiceno é a formação de gênero dos animais e algumas plantas também. Agora, como fica a flexão de número do substantivo? Número, lembra? Singular, plural. A flexão de número, na regra padrão, ou seja, a regra geral, é acrescenta-se S na maioria dos casos. Então, olha lá, livro, livros, lei, leis. Agora, temos algumas regrinhas, exceções. O português é uma exceção cheia de regra. Acrescenta-se ES em sílaba tônica depois do Z ou do R. Então, eu falo francês, franceses, rapaz, rapazes. E nas palavras terminadas em al, ol e u, trocam-se o L por is. Esse aqui vocês já sabiam, porque eu ensinei para vocês lembrarem quando a palavra termina com u, quando termina com L, lembram? Para a gente descobrir se a palavra termina com u ou com L, basta levar para o plural. No plural, ela vai terminar com is. No singular, no final L, ela vai terminar com is, no plural. E no final U, ela vai terminar com us. Então, olha lá. Farol, faróis. Azul, azuis. Palavras terminadas em IL, átono, trocam IL por eis. Fernando, o que é átono mesmo? Contrário de tônico. Tônico, sílaba mais forte. Átono, sílaba mais fraca. Míssil, mísseis. Fóssil, fósseis. Palavras terminadas em IL tônico trocam L pelo S. Barril, barris. Vinil, vinis. Palavras terminadas em EL tônico, plural, és. Então, papel, papéis. Tonel, tonéis. Em algumas palavras, a sílaba tônica avança. Olha lá, ó.
júnior, juniores. Caráter, caracteres. Ainda nos números, se a palavra terminou em X ou S, as paroxítonas e proparoxítonas, ela não varia. Então eu falo o tórax, os tórax, o ônibus, os ônibus. Então nós vamos marcar plural lá no artigo, igual a alguns no gênero. Casos especiais, esses aqui não seguem a regra, esse aqui é bom a gente guardar na memória. Mal, o plural vira males. Cal, cales e cais, os dois estão certos. Cal, lembrando, é aquele pó branco que o pedreiro usa. Cônsul, cônsules. Aval, avales ou avais. Gol, goles ou góis. Cos, coses e cós. Mel, meles e méis. Olha que plural estranho. Fel, feles, feles e féis. E alguns substantivos terminados em ão: tubarão, tubarões, botão, botões, formão, formões, gavião, gaviões, escrivão, escrivães, capelão, capelães, bênção, bênçãos, irmão, irmãos. E mais substantivos em ão: corrimões ou corrimãos, os dois estão corretos. Anãos ou anões, os dois estão corretos. Vulcães, apesar de estranho, está correto. Ou vulcões. Cirurgiães ou cirurgiões. Viram como a língua portuguesa é linda, gente? Bom, lá no portal do Infinito, vocês têm um conteúdo digital sobre o substantivo, um joguinho bem bacana. Acessem lá e joguem à vontade, vocês vão gostar da brincadeira. A seguir, vocês vão ficar com 2 vídeos para reforçar tudo que eu falei aqui até agora sobre substantivo. Olá! Hoje vamos aprender a classificar os substantivos. Definindo, temos que substantivo é a palavra que dá nome aos seres vivos e não vivos, ou seja, a tudo que existe. Exemplos: cachorro, anzol, pedra. Então, classificando, nós temos os substantivos comuns, que designam todas as pessoas, animais ou coisas de uma espécie ou de um grupo. Se eu falo homem, eu não estou determinando de qual homem eu estou falando, é genérico. Flor, também não estou atribuindo uma espécie, falo flor no geral. Substantivos próprios. Os substantivos próprios são palavras que designam seres individuais e específicos, particularizando-os dentro de sua espécie e distinguindo-os dos restantes. São escritos com letra maiúscula. Vamos a alguns exemplos. Nome de pessoas: Paulo, Roberta. Nome de cidade: Brasília, Ouro Preto. Nome de rio: Amazonas, Tietê. Nome de países: Brasil, Espanha. Vamos ver um exemplo para aprendermos a diferença. Minha amiga Eva vem me visitar. O substantivo comum dessa frase é amiga. Quando eu falo apenas amiga, eu não estou especificando a que amiga eu estou me referindo. Quando eu digo que a amiga é Eva, eu estou dando destaque a ela, estou dizendo o nome da amiga. Então, o nome é substantivo próprio. Substantivos concretos designam nomes de coisas, animais, pessoas e instituições, ou seja, tudo que tem existência propriamente dita. Algo que você pode descrever é concreto. É algo ou alguém que simplesmente existe, que eu vejo, toco, cheiro. Exemplos: mesa, cachorro, banana. Os substantivos abstratos, por sua vez, designam ações, noções, qualidades e estados, ou seja, representam o nosso pensamento. O substantivo abstrato depende de um ser para existir.
Exemplo, alegria. Alegria existe sozinha? Não. Alegria precisa que exista alguém que a manifeste, que a esteja sentindo para que ela exista. Por isso é abstrata. Substantivos primitivos não têm origem em outra palavra portuguesa. Exemplo, livro. A palavra livro é primitiva. Ela não se originou a partir de outra palavra. Pedra, também. A partir dessas palavras é que surgem outras. Substantivos derivados. Quando as palavras se originam de outras, elas são chamadas de derivadas. Ainda usando o exemplo anterior, temos livro, que é primitivo, e livraria, que é derivada. Ou seja, se originou da palavra livro. Pedra é primitivo. Pedreiro deriva de pedra. Substantivos simples. São formados de um só radical. Exemplos, sol, moleque, abraço. Os substantivos compostos são formados de mais de um radical. Exemplos, beija-flor, passatempo, guarda-roupa. Os substantivos coletivos nomeiam agrupamentos de seres da mesma espécie. Então, os coletivos dão nomes a grupos que contêm seres de um mesmo tipo. Exemplo, enxame de abelhas, time de jogadores, turma de alunos. Como vemos, o coletivo é um substantivo no singular, mas a ideia é de plural. Então vamos comigo no conteúdo. Bom, naquela primeira aula eu expliquei sobre substantivo. E nessa daqui eu vou explicar a flexão dos substantivos. É isso mesmo, flexão. Ele muda, tá? O substantivo é uma palavra variável, tá? Em gênero, em número, em grau, tudo bem? E aí nós precisamos saber como ocorre essa flexão. Então vamos lá. Primeira flexão do substantivo. Gênero, masculino e feminino. Alguns substantivos, eles são biformes. O que é um substantivo biforme? Vamos identificar aqui, vamos matar de primeira, né? Bi, dois, e forme, formas. Então, quando ele é biforme, eu tenho duas formas. Uma para o masculino e uma para o feminino. Gato, gata. Garoto, garota. Homem, mulher. São substantivos biformes. Belezinha até aí? Tranquilo, né? Então vamos complicar um pouquinho, porque aquilo que é fácil pra gente não tá bom. Quando ele vai ser uniforme? Quando ele tiver apenas um. Ou seja, ele vai ter uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. E aí, os uniformes, eles se dividem, né? Ele tem uma divisãozinha ali para a gente poder classificar. Os epicenos, nós só vamos utilizar para bicho, animal. Por quê? É a divisão macho e fêmea. Então, por exemplo, alguns animais, você não tem o feminino e o masculino, que nem leão. Leão é o biforme, né? Masculino. E aí nós temos leoa, que é um biforme, né? Feminino. Tudo bem? Cobra nós não temos. Então, cobra macho ou cobra fêmea. Jacaré. Jacaré macho ou jacaré fêmea. Tudo bem até aí? Então vamos um pouquinho mais além. Vamos fazer aquela mágica maravilhosa de apagar a lousa, tudo bem? E eu vou acrescentar um conteúdo aqui para a gente poder continuar essa explicação. Mágica feita, conteúdo prontinho, vamos continuar. Ainda sobre os uniformes, eles podem ser sobrecomuns ou comuns de dois gêneros. O que é ser sobrecomuns? Sobrecomuns é quando existe um único, que vai nomear tanto feminino quanto masculino, tá? Então, por exemplo, quando eu digo a criança, eu não estou me referindo somente a meninas, somente ao gênero feminino. A criança serve tanto para masculino quanto feminino. Eu não estou dizendo sobre um único gênero, tudo bem? A mesma coisa aqui, a testemunha. A testemunha pode ser um homem. Não precisa ser necessariamente uma mulher. O comuns de dois gêneros, né? Aqui já diz, eu tenho dois gêneros e ele é comum tanto para um quanto para o outro.
Então, por exemplo, o colega, eu tenho a colega. Mas espera aí, o que muda? Eu tenho um artigo na frente. Então, quem vai mandar no gênero é o artigo, tá? E fica tranquilo. Eu vou fazer uma aula de artigo aí para explicar também qual é a funcionalidade dele, tá? Porque tem definido, indefinido, mas isso é conteúdo para um outro vídeo. O doente, a doente. O dentista, a dentista. Só muda isso. Aí a gente vai entrar numa discussão que é uma dúvida. Todo mundo tem essa dúvida. Bom, se você não tem, você não é todo mundo. Sua mãe já falou isso pra você um dia. Mas vamos lá. Presidente. E aí? O presidente, a presidente, ou o presidente e a presidenta? Bom, para que você possa entender, presidente é um substantivo comum de dois gêneros. Então, eu posso colocar a presidente, que não vai ter problema algum. Como eu também posso usar o presidente, que aí a gente não tem dúvida mesmo. Só que, quando a nossa ex-presidenta ou presidente da República assumiu, e ela fez um pronunciamento pedindo para que chamassem ela de presidenta. Ah, mas tá errado, não pode, não sei o quê. Depois de um tempinho, entraram num consenso. Fizeram uma reunião, enfim. E aí foi definido que profissões poderiam ter essa variação. Profissões, cargos, né, enfim. Poderia existir essa variaçãozinha, tá? Nessa colocação. O dentista, se a gente for ver bem pela regrinha, né? É uma palavra feminina, então. Se quiser escrever o dentista, fica legal? Não fica, né? Mas a regrinha vale. Para ficar mais confortável, né? E não ficar confuso, coloca ele como comum de dois gêneros. E aí você coloca a presidente ou o presidente. Além de ser flexionado em gênero, o substantivo, ele também é flexionado em número. Em número, fica assim: singular, plural. Singular, um só. Plural, dois ou mais. Gato, singular. Gatos, plural. Tudo bem? Bom, o grau do substantivo, ele também vai ser flexionado, ele também vai variar. Então, quando eu quiser dizer o aumentativo, né, eu vou usar aquela proporção maior. Então, gatão. Gatão é o meu aumentativo do substantivo gato. Se eu quiser diminuir, eu vou usar o diminutivo, gatinho. Tudo bem até aí? E para a aula online, não se esqueçam, leiam a teoria de 18 a 21, comecem a resolver os exercícios de 1 a 4 lá nas páginas 29 e 30, anote todas as dúvidas que surgirem, que lá na aula online eu tiro suas dúvidas. Beijo!